Olá pessoal, aqui é o canal Fórmula Certa. Eu sou o professor Alex Oliveira, da Escola Literato, professor de Matemática e Física. Fazemos parte do sistema de ensino GGE. Hoje a gente vai estar aqui resolvendo algumas questões de física, de impulso e quantidade de movimento, para você, meu amigo, minha amiga, que almeja aquele curso tão sonhado na universidade. Veja só, se inscreva no canal, deixa aí seu like, tá certo? Porque a gente vai estar fazendo mais aulas para vocês. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para a primeira questão, Enem 2014. Veja só, uma questão fácil, mas que precisa uma grande interpretação, tá certo? Diz assim: durante um reparo na Estação Espacial Internacional, um cosmonauta de massa 90 kg substituiu uma bomba do sistema de refrigeração de massa 360 kg, que estava danificada. Inicialmente, o cosmonauta e a bomba estavam em repouso. Veja só, estavam em repouso. Se ele estava em repouso, significa dizer que a velocidade inicial, tanto do cosmonauta quanto da bomba, era zero. Tá ok? Em relação à estação, quando ele empurra a bomba para o espaço, ele é empurrado no sentido oposto. Então veja só, uma ação e uma reação. Ele empurra a bomba, a bomba empurra ele de volta para trás, no sentido oposto, no sentido contrário. Então, se é no sentido contrário, veja só, força tem força de atrito, tá certo? Logo, as velocidades estão em sentidos contrários também. Nesse processo, a bomba adquire uma velocidade de 0,2 metros por segundo. Em relação à estação, qual é a velocidade escalar adquirida pelo cosmonauta em relação à estação após o empurrão? Então, veja só. Ele quer saber qual é a velocidade de quem? Do cosmonauta, tá ok? Porque nós temos a velocidade da bomba. Mas lembrando que as velocidades iniciais deles é zero, tá ok? Porque eles estavam em repouso. Então vamos lá, vamos colocar os dados, tá certo? Então veja só, vou colocar esses desenhos para que vocês possam entender. E aqui estão nossos dados, tá certo? Então aqui estava o cosmonauta empurrando a bomba, tá ok? Depois que ele empurrou a bomba foi para a direita, ele veio para a esquerda. Diz que a velocidade da bomba inicial era zero, do cosmonauta também, inicial zero. Então, a velocidade que ela foi empurrada foi de 0,2 metros por segundo. Eu quero saber qual é a velocidade do cosmonauta, tá certo? Mas lembre-se que nós temos aqui a massa do cosmonauta, 90 kg, temos a massa da bomba, 300 kg, tá certo? Então, quando a gente tem velocidade e massa, a gente tem o que? Quantidade de movimento. Logo, a gente tem a quantidade de movimento antes e a quantidade de movimento depois. Mas eu vou fazer assim, eu poderia fazer o quê? Eu dizer que a quantidade de movimento antes seria igual à quantidade de movimento depois, tá certo? Mas aí eu vou colocar, no caso aí, a equação de que a quantidade de movimento antes será igual à quantidade de movimento depois. No caso aqui, nós temos para Q1, Q2. Nós vamos chamar Q1, eu vou chamar do cosmonauta, Q2 eu vou chamar de bomba, tá certo? Então, substituindo, nós temos que a equação de quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Logo, a gente tem que a massa do cosmonauta é 90, a velocidade inicial dele é zero. A massa da bomba é 360, mas a velocidade dele também será zero. Então, veja aí, substituindo, nós temos. Eu quero saber a velocidade de quem? Do cosmonauta, onde ele diz aqui, ó, qual é a velocidade escalar adquirida por quem? Pelo cosmonauta. Então, vamos ver. Então, tudo isso aqui, ó, multiplicando, vai dar zero. Logo, 90 vezes V1, que é a nova velocidade que eu quero encontrar, é quem eu quero encontrar. Logo, eu tenho 360 vezes 0,2, vai dar 72. Então aqui seria, tá positivo, vai passar negativo. Logo, ficaria o quê?
menos 90V1 igual a 72. Isso aqui é nossa equação. Na matemática, a gente diz que a equação ela não pode ficar negativa. Logo, a gente tem que fazer o quê? Multiplicar por menos 1. Então, quem estava negativo fica positivo. Quem estava positivo vai ficar negativo. No caso, 72 estava positivo, vai passar negativo. Logo, 90 estava multiplicando, a gente vai passar ele dividindo. Então, ficaria o quê? 72 menos 72 dividido por 90 vai dar menos 0,8. Mas se eu observar, as alternativas estão todas positivas. Mas por que aqui ficou menos? Mas vamos lá, vamos lembrar que quando ele empurrou a bomba foi no sentido para a direita e ele veio para o sentido esquerdo, ele veio no sentido oposto. Então, se ele vem no sentido oposto, esta velocidade ela é negativa. Então, por isso que aqui é o que? Negativa. Então, foi após o que? O empurrão, tá ok? Não esqueça disso. Para toda ação, há uma reação, tá certo, galera? Então, vamos lá. Então, a alternativa seria a alternativa E. Próxima questão. Questão de 2014. Diz assim: o pêndulo de Newton pode ser constituído por 5 pêndulos idênticos suspensos em um mesmo suporte. Em um dado instante, as esferas de 3 pêndulos são deslocadas para a esquerda e liberadas e deslocando-se para a direita e colidindo elasticamente com outras 2 esferas que inicialmente estavam paradas. O movimento dos pêndulos após a primeira colisão está representado em, veja só, analise aí aqui o desenho. Então vamos lá, vamos analisar o desenho. No sistema considerado, há uma conservação de quantidade de movimento, já que nos instantes imediatamente anteriores e posteriores às colisões, a velocidade das esferas é praticamente horizontal e não há forças horizontais externas ao sistema. Significa dizer que, eu posso dizer, além disso, como as colisões são elásticas, há também conservação de energia mecânica. Como o movimento ocorre praticamente na horizontal, podemos focalizar na conservação da energia cinética, certo? A conservação da energia cinética e da quantidade de movimento. Quer dizer, que ocorrem, aí vai ser qual? No item C. Mas por que no item C? Veja só, preste atenção. Vamos dizer que aqui eu puxei 3, as 3 bolas, certo? Então elas veio. Quando elas baterem nessas 2, 3 vai e 2 vai ficar. Por que isso? Porque considerando que as 3 esferas da esquerda possuem a mesma velocidade das esferas que as incidiram, então a mesma coisa vai acontecer com 3 esferas da direita e essas 2 vão ficar paradas em repouso. Essas 2 estavam paradas, então quando bate, 2 vai ficar parada, 3 vai iniciar o movimento. Então aí seria a alternativa C. Tá certo, galera? Próxima questão. Questão fácil também, de interpretação. Não tem cálculo. Então, veja só. Enem 2014. Para entender os movimentos dos corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera de metal em 2 planos inclinados sem atritos e com a possibilidade de se alterarem os ângulos de inclinação, conforme mostra a figura. Na descrição do experimento, quando a esfera de metal é abandonada para descer um plano inclinado, de um determinado nível, ela sempre atinge o plano ascendente no máximo. Então, vem até aqui e volta, tá certo? Aí ele diz, um nível igual àquele em que foi abandonada. Então, significa dizer que ela vem até a mesma altura que ela foi solta e aí vai retornar ao ponto inicial, tá certo? Então veja só, se os ângulos de inclinação do plano de subida for reduzido a 0, a esfera,
Preste atenção. Manterá a sua velocidade constante, pois o impulso resultante sobre ela será nulo. Manterá sua velocidade constante, pois o impulso da descida continuará a empurrá-la. Diminuirá gradativamente a sua velocidade, pois não haverá mais impulso para empurrá-la. Diminuirá gradativamente a sua velocidade, pois o impulso resultante será contrário ao seu movimento. Aumentará gradativamente a sua velocidade, pois não haverá nenhum impulso contrário ao seu movimento. Então veja só. Se o ângulo da rampa de subida é zero, a esfera deslizará sobre o plano, né? A gente já viu isso. Então veja só, vamos colocar algumas coisas aqui, ó. A esfera aqui embaixo, e aí a gente vai colocando mais coisas aqui, tá certo? E aí vocês vão entender o que vai acontecer. Nós temos, nesse sentido, força. Neste outro sentido, força de atrito. Para cima nós temos reação normal. Para baixo nós temos gravidade, que é peso, tá certo? Logo, a força-peso, ela é igual à reação normal, só que ela vai ser o quê? Nula. Então vamos lá. Neste caso, as duas forças que agem sobre esse corpo aqui, será quem? Peso, no caso peso, o peso é sentido para baixo. E a normal no sentido para cima. Veja que a direção deles são direções contrárias, tá certo? Então, tem a mesma direção, preste atenção, perdão aí, tem a mesma direção, mas os sentidos são opostos. Ela está na direção vertical, mas os sentidos são opostos. Então, logo aí, eu vou dizer que a força resultante será nula. Sendo assim, o impulso resultante também será nulo. E a esfera vai seguir o movimento retilíneo com velocidade constante. Vai permanecer constante. Vai e volta, tá certo? Então, qual seria a nossa alternativa? Manterá sua velocidade constante, pois o impulso será o quê? Nulo. Então, logo é a alternativa A, tá certo? Até a próxima aula. Se gostou, deixa seu like, se inscreve aí no canal, porque vamos ter mais aulas de revisão, mais aulas com resoluções de questões do Enem. Quer passar no Enem? Pratica questões do Enem, tá certo? Valeu, um abraço, até a próxima aula.